Fala galera, chegando mais um dia pra gente conversar um pouquinho sobre tudo. Aqui a gente bate papo sobre tudo. E hoje, até no nosso bate-papo aqui, a gente passa por uma passagem aqui do livro de Provérbios, um livro que me ajudou bastante e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Vai ajudar você também. Ontem eu fui jantar, eu fui num jantar diferente e eu peguei o meu telefone e fiz uma ligação para Raquel, uma chamada de vídeo. Aí eu conversei com ela e me veio à mente, na verdade primeiro veio no coração, aí depois veio na mente, de falar o que eu tinha sentido à tarde. À tarde eu estava na praia e aí eu estava observando o mar. E aí me veio à mente na época que eu estava estudando para o concurso. Hoje eu estou bombeiro militar, já está com acho que 10 anos, 10, 11 anos por aí. E aí eu tive essa recordação de 10 anos. Eu sentava numa mesa, ela era uma mesa de 6 lugares e ela ficava paralela à cozinha. A cozinha parecia um retângulo, então a mesa também ela é retangular e ficava paralela à cozinha. Eu sentava na cabeceira da mesa e a minha visão era do quintal da casa. E aí eu sempre colocava um rádio e tocando assim do meu lado direito, que eu estava olhando para o quintal. A rádio era a Jovem Pan News, ficava ouvindo. Porque ia ter uma prova de atualidades e eu sempre estava por dentro das notícias. E aí o rádio tocava, eu estudava ali, acordava às 7 da manhã e tirava até meio-dia. E aí quando dava tipo 9 horas eu dava um time, eu ainda gosto até hoje de um pó de guaraná. Você pega aquele guaraná em pó, farinha de castanha, amendoim, gelo, e na época eu colocava um pouco de xarope. Hoje eu tomo sem nada, boto só uma banana. E aí eu fazia essa mistura para mim e aí tomava. E depois tirava aí até mais ou menos às 11 horas. Aí 11 horas eu parava lá no meu quintal, eu coloquei uma barra, porque no concurso público precisava fazer o teste físico. E aí eu dava um intervalo e ia pra barra. Aí nesse meu intervalo que eu ia pra barra, eu colocava uma música. Eu colocava uma música do Charlie Brown Jr. Ele era assim, ó. O meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia não. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. E aí eu ficava repetindo isso, todos os dias. Esse mesmo protocolo aí que eu apresentei para vocês. E aí ontem na praia, eu lembrei que um dia eu estava imaginando estar em uma praia, trabalhando na praia. E aí fiz o que tinha que ser feito e hoje eu estava numa praia trabalhando. Só que tem um detalhe. O que eu imaginei foi muito aquém do que eu vivo. E aí é onde está o ponto-chave desse negócio. Aquelas coisas que você imagina, tudo aquilo que você imaginou, se isso tiver aliançado com Deus, eu posso te garantir uma coisa: isso não é nem a ponta do iceberg, isso não é nem a menor parte do que Deus preparou para você. O homem, ele não é capaz de cogitar tudo aquilo que Deus preparou para ele. Ele sempre pensa abaixo, sempre pensa muito abaixo daquilo que Deus preparou para ele. Muito. Não, você não está entendendo. Você pensa muito abaixo. Mas existe um detalhe. Isso
Tudo que você pensa, ele tem que estar de maneira coordenada com aquilo que ele coloca no seu coração. Se ele colocar algo dentro do seu coração e você segue isso, apesar de tudo, apesar de você não achar lógico, apesar de você não ver sentido, apesar de parecer loucura, tudo isso, se você seguir isso que está dentro do seu coração, você não é capaz de mensurar tudo aquilo que ele tem guardado para ti. E hoje eu vivo aquilo que ele tem guardado para mim, no mínimo 10 vezes mais do que eu pensei. Presta atenção. Eu vivo 10, no mínimo, 10 vezes mais daquilo que eu cogitei um dia. Eu cogitava trabalhar na praia. E hoje eu trabalho na praia mais linda do mundo. Talvez seja a praia mais linda do mundo. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar aqui. Só que existe outro ponto que eu tenho que tratar para vocês. E essa é a parte que vocês vão entender o que é seguir aquilo que está no seu coração. Eu trabalho na praia mais linda do mundo e eu gosto de trabalhar aqui. Só que não é mais para eu estar aqui. Não faz mais sentido dentro do meu coração. Eu tenho que sair daqui. E essa é a parte onde separa as pessoas que de fato seguem aquilo que tem no seu coração, as pessoas que se acomodam. Qualquer pessoa estando no lugar que eu estou, ela pararia e se acomodaria aqui. Porque é muito legal, é muito bom. E pelo fato de ser muito bom, você não quer progredir. Você não quer ir à frente. E isso Deus colocou no meu coração. O meu lugar não é mais aqui. Chegou o momento de ir à frente. Chegou o momento de abandonar isso. E adivinha o que eu vou fazer? Assustou. Eu vou sair. Eu vou para frente, eu vou progredir. Não faz mais sentido dentro do meu coração estar aqui. Não faz mais sentido. Então, eu vou para novos lugares, vou para conhecer novos ambientes, eu vou estar em contato com novas pessoas e daí vai surgir aquilo que ele colocou dentro do meu coração. É interessante que ele coloca coisas dentro do seu coração, mas a informação ela não chega completa. Não chega completa. Por quê, Mike? Porque a informação não chega completa. Porque você precisa dar um passo. Mas você vai se perguntar, como eu vou dar um passo sem saber para onde vou? Essa é a pergunta. Como darei um passo sem saber para onde ir? Mas dentro do teu coração, ele está dizendo assim, dá o passo. O resto vai acontecendo no caminho. E aí você precisa dar o passo. Mas para onde? Dê o passo. Dê o passo. Que as coisas vão acontecendo. E é sobre isso. Às vezes você está meio perdido, você não está sem saber para onde ir, mas você sente que aqui não é mais o seu lugar. Você sente que onde você está não é mais o seu lugar. Só que você fica perdido, você fica insistindo de permanecer, porque você se sente acomodado, você tem medo, você se sente protegido. E aí as coisas que era para você fazer, as coisas que Deus coloca no seu coração, você acaba não fazendo. E pelo fato de não fazer, você deixa de viver aquilo que Ele tem guardado para ti. Depois que eu entendi isso aqui, as coisas começaram a fazer mais sentido. Só que não é fácil. Eu posso falar para vocês isso categoricamente. Não é fácil. Mas lá diz assim, seja forte e corajoso. Sabe por que isso está escrito? Salvo engano é em Josué. Seja forte e corajoso, porque você precisa ser tenaz, você precisa ser forte e você precisa ter coragem. A coragem para poder dar o passo, a coragem para abandonar aquilo que você acha
que é confortável, a coragem para abandonar aquilo que você acha que é seguro, a coragem para poder enfrentar o que você não conhece. Você precisa ter coragem, você precisa ser forte. Se vocês entendessem isso que eu estou falando, muitas coisas mudariam na sua vida. Até porque precisa mudar. Porque essa vida que você vive não é aquilo que Deus quer para você. Ele quer mais. Eu tenho certeza. Sabe por quê que eu tenho essa certeza? Porque Ele prometeu. Tá prometido, é uma promessa. Agora eu te pergunto, se Deus prometeu algo maravilhoso para você, Ele iria mentir? Ele não iria entregar? Não, né? Então, só que o que acontece? A promessa está prometida, a palavra está dada, mas eu preciso de você. A gente precisa da sua ação. Eu preciso que você tenha fé. Eu preciso que você seja forte. Eu preciso que você seja corajoso. Eu preciso que você não tenha medo. Eu preciso de tudo isso. Mas, logicamente, racionalmente, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. E aí é onde separa as pessoas que vão cumprir o propósito e as pessoas que vão ficar pelo caminho. E adivinha o que acontece? A maioria das pessoas, elas vão ficar pelo caminho. A maioria das pessoas, elas não vão seguir em frente. Porque elas não têm a oportunidade de estar aqui ouvindo isso. Estar aqui ouvindo a instrução. Estar aqui ouvindo uma palavra de sabedoria. Mas por que é uma palavra de sabedoria? Porque está escrito. E aqui eu estou só repetindo algo para vocês. Eu pego, traduzo e coloco aqui para vocês. Todas as vezes eu tento, na verdade, quem tenta não vai para frente. E existe uma repetição, a gente fala sobre tentar. Quem tenta é o diabo. A gente vai lá e faz. Então aqui eu tô fazendo, eu tô mostrando para vocês, e aí vai de cada um pegar ou não, destrinchado aquilo que mudou a minha vida por completo, que é a Bíblia. Na verdade, é um livro bem... Você precisa ter uma intimidade para você começar a ler e aquelas palavras se transformarem em ação. Porque à medida que você entra em contato, aquilo tudo é bem pesado, é bem difícil. Mas o contato repetido, através da instrução, as coisas vão clareando. E aí você vai criando um potencial para poder pegar aquilo ali, esmiuçar e aplicar na própria vida. Hoje, a gente está aqui em Provérbios 3. Ele inicia assim, o sábio ama e obedece a Deus. Olha só, o sábio ama e obedece a Deus. O que é que o sábio faz? Ele ama a Deus. E o que é que o sábio faz? Ele obedece a Deus. As duas coisas. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Então, se você obedecer, se você fizer aquilo que ele colocou dentro do seu coração, você vai colher tudo aquilo que ele já plantou na sua vida. Mas se ele plantou, não é obrigatoriamente não, a colheita, se eu te disser que não, porque ele pode já ter plantado, mas o movimento, a ação de colher é sua. Aí você precisa colher, você precisa se movimentar. E ele diz assim, no versículo 1: Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Existe uma série de ordenanças aqui, e isso deveria ser passado de pai para filho. A família, ela deveria instruir o indivíduo. A família deveria praticar essa instrução, porém as famílias não fazem isso. As famílias estão ocupadas demais, as famílias não têm noção de instrução, as famílias elas estão perdendo esse hábito. E talvez isso deveria ser um hábito de mesa. Como é que funciona um hábito de mesa?
Um hábito de mesa seria num café da manhã, num almoço ou no jantar. Senta-se a família e conversa sobre isso. A conversa é sobre uma instrução. Você, dentro de uma refeição, você vai instruir a sua família. E aí eu te pergunto, vamos lá, qual foi a vez ou quando você viu esse tipo de instrução? Você teve esse tipo de instrução? Não. Então, se você não teve esse tipo de instrução, é quase certeza que você não vai aplicar isso na sua família. Quase certeza. E aqui a gente abre um parêntese e explica sobre família. A família, ela não se aplica a parentes. Família é diferente de parente, presta atenção. A família é homem, mulher e filhos. E aí isso vai se estender para outras famílias. Como assim outras famílias, Marco? Existe a família de trás, que é do seu pai e da sua mãe. Existe a sua família que você vai construir. E existe a família dos seus filhos. Ou seja, você não tem poder na família de trás. O único poder que você exerce na família de trás é bloquear tudo aquilo que foi ruim que foi passado para você. Esse é o poder que você exerce. É bloquear todo tipo de coisa ruim que você vivenciou atrás, você bloqueia para não passar isso para a família da frente. E através da sua instrução, você vai treinar a próxima família, para a próxima família fazer isso. Esse conceito de família é bem interessante porque isso ajuda gerações e gerações. Isso é um plantio que você faz na geração da frente. E se você fizer esse plantio na geração da frente, a colheita sempre vai existir, geração após geração. Isso se o treinamento for bem feito. Mas eu creio que com as instruções que eu passo para vocês aqui, quando eu dou o meu tempo para vocês, se vocês aplicarem isso instruindo a própria família, esse plantio vai ser eterno. Isso é um plantio eterno, sabe por quê? Porque quando você planta em pessoas, essas pessoas elas vão plantar em outras pessoas. Isso se chama uma colheita eterna. Essa colheita ela vai refletir, ela vai reverberar, ela vai encontrar outras pessoas, e outras pessoas vão encontrar outras pessoas. Isso é bem poderoso. Se você cuidar bem da sua família, a outra família, a família da frente vai cuidar bem. Se você ensinar o seu filho, se você ensinar a sua filha, se você instruir, treinar, isso vai passar por gerações e gerações. E eu creio que, eu não sei ainda, mas eu vou poder experimentar como é estar numa família de trás e observar a segunda família, né? Porque a primeira você gerou e a segunda é a que gera da outra família. Você observar a segunda família de longe e ver, poxa, cara, chegou lá, deu certo. Cara, deve ser bem gratificante. Você vê o plantio, na verdade você vê a colheita dos seus filhos. Aí nesse caso você já é avô. Quando você vê a colheita dos seus filhos, cara, é louco. Deve ser bem, bem legal. A gente vai aqui pra frente. Aí diz assim, ó: porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. O que vai garantir isso aqui? O ensinamento. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Por isso eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Aqui ele está te dando uma promessa. E aqui vai, para quem duvidava e para quem não acreditava naquilo que eu falei, aqui é a prova. E isso aqui é uma promessa de Deus para você. Se você não conseguir interpretar isso como uma promessa de Deus, aí você vai estar tendo uma visão diferente daquilo que é. Presta atenção. Ele diz assim, ó: não te esqueças das minhas ordenanças. As ordenanças deles estão aqui. Mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, você guardou aqui no seu coração. Por isso, eles prolongarão a tua vida, você vai viver muito. Se você fizer isso, você vai viver muito. Aqui está escrito. E te concederão plena prosperidade e paz.
Você vive muito, tem plena prosperidade e paz. São 3 promessas que ele te fez aqui, só nesse versículo. Mas para eu alcançar a plena prosperidade, para eu alcançar a paz e para eu alcançar a longa vida, eu preciso guardar isso dentro do meu coração. Eu preciso seguir isso que ele colocou para mim. Aqui, uma promessa. E eu expliquei tudo para vocês, falei como seria o rolê todo de uma forma bem mais simples. Segue o que teu coração, segue o que o teu coração manda, apesar de ser ilógico, não ter lógica, não ter raciocínio, mas você vai agir com fé e vai colher aquilo ali que já foi plantado. A fé é colher. A fé, eu vou mudar aqui. Existe um conceito de fé dentro da Bíblia, mas eu vou trazer um conceito que eu vou pensar agora, que é a fé é colher aquilo que você não está vendo, mas você plantou com outras atitudes, com outros gestos. Você plantou na sua cabeça e aí você está colhendo. É interessante que você planta no mundo que não é físico e colhe no mundo físico. Isso é fé. É plantar de uma forma que não é física, que não é lógica e colher no mundo real. Esse é o conceito. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao redor do teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aqui ele repete muito sobre coração, coração, coração. Tem um segredo atrás disso aqui. Tem um mistério atrás disso aqui. E é interessante que as pessoas que têm um contato direto com Deus, elas têm uma intimidade. E esse contato é feito através do coração. Esse contato é feito através do coração. Se você tiver um coração ensinável, aqui também diz sobre o coração ensinável. Se você tiver um coração quebrantado, se você tiver uma intimidade que é feita através do coração, você começa a ser mais sensível a essas coisas, você começa a perceber coisas que antes você não percebia. A sensibilidade começa a aumentar à medida que você vai limpando essas coisas. Você vai limpando seu coração, mas para isso você precisa ter um coração limpo. Se você tiver um coração sujo, isso atrapalha a comunicação. Aí você pergunta, Michael, como é que faz para limpar o coração? É simples. Não é fácil, mas é simples. Você precisa perdoar. Se você guarda mágoa, você tem um coração sujo. Se você é uma pessoa rancorosa, você tem um coração sujo. Você precisa limpar isso aí. Todos os dias. E à medida que você limpa isso aí, você vai aumentando a sensibilidade, você vai tendo mais contato com Deus. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Ele está falando assim, que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao redor do pescoço, escreve na tábua do coração. Benignidade e lealdade. Seja benigno, seja bom e leal. Se você for bom e leal, encontrarás favor diante de Deus e dos homens, ou seja, os homens e Deus vão te ajudar. Outra promessa. Se você for bom e leal, homens e o seu Deus, o nosso Deus vai nos ajudar. Outra promessa. Aí ele diz aqui em cima, aqui no 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. E o que eu acabei de falar para você são coisas que não são lógicas, são coisas que não são racionais. Se você confiar, e aqui ele indiretamente diz assim, tenha fé e não te apoies na tua cabeça, porque a tua cabeça ela não é capaz de raciocinar aquilo que Deus tem preparado para você. A tua cabeça não é capaz de encontrar lógica naquilo que é bem lógico para Deus. A tua cabeça ela não é capaz de visualizar aquilo que Deus guardou para você. Foi o que eu te falei no início do vídeo. Eu pensava em muitas coisas, mas nunca pensei nisso. E o que eu vivo agora é bem diferente daquilo que eu pensei. Ou seja, ele entregou mais. Ele sempre vai entregar mais. Sempre. Ele sempre vai entregar mais. Mas se você se apegar às coisas lógicas, se você se apegar às coisas racionais, e aí você não vai sair do lugar. Se você não sair do lugar, você não vai conseguir.
colher aquilo que Ele tem guardado para ti. A gente precisa de bastante coragem. A gente precisa de bastante força, a gente precisa acreditar bastante. E todas as vezes que pessoas fazem isso, a gente tem um entendimento do que isso acontece e explica para outras pessoas. Só que as outras pessoas não têm um coração ensinável, como diz aqui. E aí, muito disso se perde. Aqui é uma oportunidade de você fazer diferente. Aqui é uma oportunidade de você de fato fazer diferente. Só que você pode deixar essa oportunidade passar. Você está atrasando. Aquilo que tem guardado para você ainda está lá, te esperando. Mas se você não faz agora, você atrasa aquilo que tem guardado para você. E tem gente que passa a vida toda atrasando isso. Tem gente que não saca. Mas não é sacar de entender. Sacar de entender também, mas sacar de ir lá e retirar. Você só precisa ir lá e retirar. Não é só retirar, tem que ir lá e retirar. Esse é um saque. Você está sacando aquilo que já é seu. E a gente precisa de tempo. Eu demandei tempo. Eu acho que eu tenho 33 anos. 32, tenho 32 anos. E eu demandei bastante tempo para começar a sacar aquilo que é meu, aquilo que já está separado para mim. E eu entendi que esse ato de sacar, eu preciso também instruir outras pessoas a elas sacarem aquilo que estão guardado para elas. E isso faz parte do saque. Isso faz parte do saque. Você instruir outras pessoas. Porque você ia ser mesquinho e orgulhoso se você não ensinasse isso. Ia ter uma parte de mesquinharia e orgulho se você não instruísse outras pessoas a seguir aquilo que você seguiu e aquilo que deu certo. E vai continuar dando certo para outras pessoas. Porque isso aqui é um livro universal. Não é um livro só para você. Aqui não é o manual da sua vida, é o manual da vida. É diferente. O manual da sua vida é só sua. Mas o manual da vida é para todas as pessoas. E isso é um manual da vida. E depois eu tenho que encontrar pessoas mais específicas que ensinem aquilo que eu quero fazer. Mas existe algo macro, que é o manual da vida. E esse manual da vida está aqui. Dentro do YouTube, uma plataforma onde você não paga nada, tudo é de graça para você. É de graça. É só chegar lá e acessar. Tá de graça para você. Agora depende de quê? Depende do seu esforço, depende da sua vontade, depende da sua dedicação, depende da sua coragem, depende da sua tenacidade. Depende de você. E aqui ele diz assim, ó: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, Ele vai te instruir no teu trajeto. Apesar de, por um longo tempo, eu enveredei, eu tomei caminhos que não era para eu ter tomado. E aí, o que acontece quando a gente toma um caminho que não é pra gente? A gente perde tempo. A gente perde tempo de colheita. Mas esse tempo que eu perdi de colheita, eu tô te entregando. Aqui, ó, agora, falando. Um tempo que eu perdi, eu tô te entregando para você não perder o seu. Para você não jogar fora o seu. E quanto mais pessoas despertam, deixando de perder tempo, mais ajudam outras pessoas a não perderem tempo. Cara, isso aqui é bacana. Porque o tempo que eu perdi, se eu ficasse de boca fechada, outras pessoas também tomariam caminhos que não seriam para elas terem tomado. Mas a partir do momento que eu abro a boca e falo, aí eu consigo fazer pessoas acelerarem no tempo. Elas começam a acelerar, elas começam a agilizar a própria colheita. É bem legal isso. E quantas pessoas precisam ouvir isso? Milhares de pessoas estão sedentas. A prova disso é que se você contar uma história, eu passei por isso, eu sofri disso e
aconteceu isso. Aí várias pessoas vão falar assim, ó, também isso aconteceu comigo, isso aconteceu, eu tive isso aqui. Se você, vou dar um exemplo aqui. Se você, uma mulher diz, eu fiquei viúva e estou sofrendo bastante com a perda do meu marido. Aí vai aparecer assim, ó, eu também fiquei viúva, eu também perdi meu marido faz tanto tempo, eu até hoje não consigo superar. Aí elas vão falando, as pessoas vão aparecendo, ou seja, tem muitas pessoas que vivem isso. E aí se você mudar a história, olha, eu fiquei viúva, perdi meu marido há tanto tempo, mas eu consegui dar a volta por cima e hoje eu ajudo outras pessoas, eu ajudo outras mulheres a superar isso. Como fazer? Como fazer? Como fazer? Pessoas hoje anseiam por conhecimento. Elas precisam disso. Só que o que acontece? Tá tudo aí, ó, de graça, de graça, de graça. E vai chegar um tempo que as pessoas vão ansiar mais por conhecimento, mais. E talvez esse seja um segredo que esteja escondido. E esse talvez seja um propósito que você está assistindo isso aqui. Tem coisa aí dentro que você precisa ensinar. E tem pessoas que precisam aprender isso. Tem pessoas que estão necessitando disso. E você vai lá, acelerar o tempo de outras pessoas. Fazer com que elas não enveredem por caminhos que não sejam o delas. Beleza? Estamos atravessando aí 31 minutos de papo. A gente vai fazer aí a nossa oração. E a gente vai tomar aqui o desfecho do nosso vídeo. Você vai respirar assim, ó. Solta o ar. Respira. Solta o ar. Mais uma vez. Pai, a Ti rendemos graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que são eternas, se renovam todos os dias. Obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, por descobrir um novo caminho. Obrigado por fazer com que pessoas tomem novos caminhos, através da Tua palavra, através da Tua instrução. Obrigado por me fazer seguir aquilo que foi colocado dentro do meu coração, onde todos os dias eu aumento um pouco mais a sensibilidade, todos os dias eu consigo limpar e transformar aquilo que era só para ser um órgão de bombeamento do sangue, se torne um órgão de comunicação contigo, através do coração. Tenha um coração ensinável. Todos os dias, Pai, coloca o meu coração para ser ensinado, coloca o meu coração para aprender mais e mais, coloca o meu coração para ter mais acesso a Ti, mais acesso à Tua sabedoria. Obrigado por tudo isso. Obrigado pela colheita, Pai. Obrigado por tudo aquilo que foi preparado para mim. Obrigado por eu receber 10 vezes mais do que um dia eu pensei. Receber 10 vezes mais do que um dia eu cogitei a possibilidade. Eu não sou, e ninguém aqui é capaz de pensar em toda a bondade, em toda a maravilha que Tu, Senhor, é capaz de fazer por nós. Eu Te agradeço infinitamente por tudo que realizaste, em nome de Jesus. Amém. É sobre isso. E hoje foi doideira. Tamo junto. Vamos enfrentar aí os desafios, vamos se mexer, né? Se você tiver vontade aí, se tiver coragem, manda esse vídeo aí para as pessoas que precisam ouvir isso aí. Beleza? Tamo junto. Valeu!